Então, Baixo e frio. quem tiver com os microfones ligados, daí desliguem para nós, depois vocês podem ligar. Então, o nosso primeiro capítulo é Rumos Novos, aonde é um capítulo pequeno, nós vamos debruçar, nós vamos ter bastante tempo, dá até para ler ele, bem pausadamente. Esse livro ele faz parte do primeiro livro da trilogia do Divaldo, que a gente pode até considerar que o livro No Rumo do Mundo de Regeneração poderia ser uma sequencial dessa trilogia, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda fala desse período que ocorreu das tsunamis da Indonésia. Então, nós vamos fazer uma viagem de novo para a Indonésia para conhecer como se dá esse trabalho como um espelho, tá? Para o momento atual que a Terra vai vivendo. Então, especificamente, hoje, rumos novos. Vamos fazer a nossa oração? Pedir, então, àqueles que estão com os microfones abertos, desligarem os microfones. Vamos agradecer ao nosso Deus maior, Pai de toda a humanidade, ao nosso querido Mestre Jesus, que foi enviado até nós. Te rogamos, Senhor, que Tu nos abençoe e nos oriente. Manuel Filomeno de Miranda continue entre nós, nos abraçando em vibração, e toda a equipe que compõe o seu trabalho de desobsessão, de obsessão espiritual, que é o seu próprio trabalho na qual ele se dedica. Que possamos abrir, então, o primeiro capítulo do nosso livro, Transição Planetária, e nele estudarmos e buscarmos os subsídios para poder trilhar a nossa caminhada. Que assim seja. Ivone, fecha o microfone para nós, depois tu abre quando for... Já fechei o microfone dela. Ah, tá, eu ia te falar quando... Aí eu não preciso ficar falando, só pega e fecha para nós, depois a gente explica. O microfone dela estava desligado e ela ligou agora deu. Deu certinho agora. Tá bom. Agora sim, a gente pode ir abrindo conforme quer falar, tá bem? Aí eu também fecharei aqui quando alguém estiver falando. O capítulo novo, então, ele vai abrir assim, daí eu passo a palavra para vocês. Diminuída a asa fama com a chegada do crepúsculo, sucedido pela noite suavemente clareada pelos pingentes estelares, uma psicosfera de paz tomou conta da área em que nos encontrávamos, Oscar e nós. Então, esse personagem aí, eu tentei fazer uma pesquisa hoje na internet sobre Oscar, alguma coisa, pegando Oscar ou Oscar. Peguei lá a cidade que ele viveu na Suíça, tentei ver algum doutor que havia se formado dos campos, pós-campos de concentração, mas realmente não consegui ter uma informação exata. E o único que se aproximava com esse nome era Oscar Schindler, mas daí era o argentino, né? Que aí depois surgiu o filme A Lista de Schindler, que foi o argentino que salvou várias crianças dos campos de concentração. Realmente eu não consegui saber quem seria, para a gente poder conversar. Né, Fabiano? Isso, é. Eu não consegui, assim, né, ter uma noção de quem fosse, mas senti, assim, que foi bastante doloroso, né, aquela passagem dele, aquele momento dele, porque é muito triste, né, tu ver a família, assim, que vazio, né, se tu vê uma família aí e tu ficar ainda é uma coisa, tu vê a família aí e tu permanecer no inferno, né, num lugar daqueles é terrível ainda. Deve ser monstruoso. Alguém gostaria de já ir lendo para nós e pontuando então sobre esse capítulo do livro? Eu posso falar um pouco assim para iniciar os trabalhos. Professor, assim, eu achei assim, no início ele entrou assim, meio, parece que ele estava indo de supetão, como se diz, né? Mas na verdade, aí depois, no fim, é que tu vai entendendo melhor, assim, né? O capítulo é curto.
E claro, né, tu já tinha comentado que é sobre a questão do tsunami, que vão falar, mas eu confesso que no início ali, até eu parecia uma dúvida, assim, de qual era o trabalho exatamente que eles estavam fazendo, né? E claro, depois se contou uma experiência pessoal, então, o que aconteceu. Eu só achei ali que então eles lembra muito a questão que a gente estava estudando no outro livro, que ali também é muito parecido, né? Eles estão também ali fazendo um trabalho similar ao que está sendo feito agora na pandemia, né? No sentido dos espíritos, então, mais evoluídos, né? Como houve um desencarne coletivo muito grande naquele período, acho que foi em 2004, se não me engano, né? Na Indonésia e em outros países também foram atingidos. Então, eles estão fazendo um trabalho que acabam vindo muito aqui para a Terra, digamos assim, fazer uma energização para que as pessoas desencarnem de uma forma que tinha muita dor, obviamente, muita até, às vezes, desequilíbrios, né, ali, pelo que eu entendi. Então, me lembrou isso depois a questão do que a gente estava estudando no outro livro, né, no rumo de regeneração, né, bem similar, assim, né. Então, talvez esse tenha sido o primeiro, né, de que tenha falado sobre esses grandes desencarnes, não sei, né, não acredito que sim, né, pelo Não, menos... é que eu me recordo deste evento, eu me recordo porque eu estava ajudando um amigo meu na casa dele em Santa Catarina, e aí eu não me lembrava se era no Natal ou no Ano Novo. Foi no Ano Novo, no dia depois do Ano Novo. Desculpa, no dia depois do Natal, no dia 26 de dezembro. Passada a noite de Natal, daí passou aquele dia, né? Porque a gente comemora o Natal aqui na noite da véspera, né? E aí no dia 26 de dezembro, e dessa data mesmo que tu falou, Rita, 2004. É que como nós estamos pegando do fim para o começo, porque na verdade nós lemos o último livro do Divaldo, né? Mas primeiro seria esse, né? A gente fez ao contrário, né? Em ordem não É, crescente, mas decrescente, a gente está indo da frente para trás, né? aham, exato. Mas lembrou, né? Eu fiz um paralelo ali, e claro, né? Como a gente já estudou outro livro, vê que é um trabalho similar, né? E eu também me lembro bem dessa questão, né? Na televisão, minha filha ficou bem impressionada, me perguntava muito se isso acontecia no Brasil, ela era pequena, né? E aquilo depois gerou filmes, né, professor, também, né, falando. Sim. Tem um até que é espírita, né, que é, deixa eu ver se eu me lembro, assim, que passou esses dias na televisão, bem bacana, falando. Era bem desse período também, assim, mais de um filme até passou, né. E alguns até abordavam a questão espiritual, né, assim, mas claro, não talvez baseado na doutrina espírita, mas sobre a questão de que mudou a vida de pessoas que não acreditavam, né, em reencarnação, em vida após a morte, né? Estavam falando sobre isso. Até E achei é, bem, e é, bem isso, interess, né? e é interessante porque o evento, ele é um evento que ele já estava na programação espiritual, tanto é que os espíritos já sabiam desse fato que ia acontecer. Então eles já estavam se preparando para o evento que iria acontecer. Eu achei interessante isso que eu ia perguntar. Ele fala ali uma hora que a administração da nossa comunidade destacara 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Dá uma impressão de que antes eles já estavam se preparando, né? Apesar dele ter dito que estavam cooperando nos desencarnes, dá uma sensação de que eles já estavam se preparando antes de acontecer o fato, né? Claro, não dá para nós antecipar, mas em termos de estudo, porque o capítulo seguinte vai mostrar isso, mas a gente pode citar que o capítulo seguinte vai confirmar o primeiro, o que tu está dizendo, né, Martim? Eles já estavam sabendo do evento, por isso nós vamos ter o capítulo seguinte que se chama assim, um sublime visitante, alguma coisa desse tipo, né? Ou visitante especial, ou capítulo, que é uma entidade que vai vir de uma outra constelação estelar para fazer uma reunião ali.
avisando do evento. Como no nosso lar avisaram do evento da Segunda Guerra Mundial, né? Fabiano, só para falar, que é importante a gente entender, aquelas pessoas reencarnaram ali com um programa reencarnatório bem detalhado, bem específico, digamos assim. Porque se a gente pegar o planeta Terra, ele é um planeta geologicamente instável. Né? Hoje nós temos basicamente 7 placas, chamadas placas tectônicas, que falam ali, que há 200 milhões de anos atrás, na época dos dinossauros, existia um só continente. Né? E depois, por movimentos internos, tá, de dentro da Terra, do magma, ele se fragmentou em 7 pedaços principais. E aquela região ali é chamada uma região de hotspot, que é uma região quente, onde tem tanto tsunamis, que tsunamis são aqueles terremotos que ocorrem no oceano, né? Na parte da superfície, da parte de baixo do oceano, da superfície, mas, digamos assim, da saída do magma dentro do oceano. Tá? Então, ali também tem formação de vulcões. E é interessante porque nós temos aqui onde está o Brasil a placa sul-americana, a placa africana, só que a placa africana vai para uma direção e a sul-americana para outra. Só que a placa de Nazca, que fica ali no Chile, ela se encontra com a placa sul-americana. Então, por isso que nós temos terremotos bem grandes no Chile e aqui no Brasil não tem terremotos. Cadê esse detalhe das placas? Então, é um processo natural do planeta, né, da formação geológica do planeta. Só que as pessoas são inseridas naquele contexto, que já há uma previsão, né, do planejamento divino para que ocorra dali, que todas as pessoas estejam reunidas naquele mesmo local para algum resgate do passado. É interessante isso. E é bem interessante realmente essa questão, porque quando a gente começa a fazer uma análise assim, até entrando no conceito de análises matemáticas, estatísticas avançadas, teorias de probabilidades, essa coisa toda, você começa a ver essa previsibilidade baseada justamente nesses sistemas, como tu comentou, né? Geologicamente, a instabilidade ela é constante. Nós não conseguimos mensurar justamente quando vai acontecer, mas conseguimos, com base em observações, determinar uma certa recorrência, uma probabilidade de ocorrência. A maior dificuldade hoje em dia dos geólogos é definir exatamente quando vai acontecer um terremoto e qual é que vai ser a escala. Mas eles conseguem, mais ou menos com base em estudos anteriores, em um acompanhamento estatístico, mais ou menos prever a possibilidade. Só que agora, se a gente estende isso para o campo da espiritualidade, e a gente percebe que ali na espiritualidade, claro, embora a espiritualidade não saiba o futuro específico, mas como eles, digamos assim, não tem as interferências que nós temos, que não nos permite ver com detalhes o desenvolver das situações, mas eles conseguem, já com base nessa possibilidade de enxergar de uma forma não tão limitada quanto nós conseguimos, né? Mas eles conseguem ver o aspecto geral e aí vem toda aquela engenharia dos projetos reencarnatórios, em que aí, como tu disseste, Hilário, eles reúnem, e é muito curioso porque a nossa dificuldade de entender isso é que nós pensamos em termos de tempo linear. E a gente sabe que a realidade, o universo, a vida em si, ela não ocorre num fluxo linear. Então, as coisas não são unidimensionais, são multidimensionais. Mas nós não conseguimos perceber essa multidimensionalidade da vida. Já a espiritualidade maior, e aí eu estou falando dos níveis hierárquicos bem mais superiores, eles conseguem ter essa percepção multidimensional e conseguem ver, como nós havíamos falado até no nosso estudo de
de Memória dos Suicidas, que é do outro livro, eles conseguem saber exatamente sobre o histórico de cada indivíduo e conseguem reuni-los. Mas para nós isso é um tanto incompreensível, porque nós estamos limitados justamente ao nosso conceito tridimensional, né? Então, nosso espaço tridimensional ou quadridimensional, se a gente colocar a dimensão de tempo junto, mas a nossa percepção é limitada. Imagina se nós tivéssemos uma compreensão multidimensional, talvez nós conseguíssemos trabalhar mais eficientemente até para socorrer, né? Socorrer essas vítimas. A gente sabe com a ciência que a gente tem atualmente que há maior probabilidade de acontecer acidentes mais graves em alguns pontos. Mas as nossas limitações nos impedem de correr na frente, de tentar já melhorar os processos de ajuda. Então nós acabamos ficando limitados nisso. Somos vítimas das nossas próprias limitações, mas também, mesmo que a gente consiga interagir de maneira eficiente para tentar salvaguardar mais o ser humano, ainda assim existe uma lei de causa e efeito que é muito maior e que vai nos direcionar a sofrer um nível, pelo menos, ainda que seja mínimo, daquele prejuízo. Então não existe aquela coisa do fatalismo de que eu sou um devedor, então eu vou morrer no acidente. Porque a minha própria decisão, as decisões daqueles que estão no entorno, daqueles que são responsáveis pela gestão do local, e falando de nós aqui encarnados mesmo, poderiam amenizar de repente determinados acidentes, né? Mas isso leva para uma complexidade que as nossas limitações de percepção, de raciocínio, não nos permite concatenar tudo e tentar nós mesmos aliviar os prejuízos que poderiam ter. Sim. Ele vai dizer, grupos de espíritos operosos, lá no início, ainda na primeira folha, tá? Acho que no terceiro parágrafo ali. Partiram em direção ao planeta. Tem um barulhinho, acho que alguém tem Grupos de espíritos operosos partiram em direção ao planeta terrestre, comprometido com tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Os departamentos de educação e de saúde integral permaneciam ativos enquanto a movimentação na colônia Redenção diminuía, proporcionando aos que aqui se encontravam domiciliados o recolhimento aos lares e aos educandários especializados, mantendo o clima de harmonia em toda parte. Eu queria só pontuar uma questão ali, bem no início do livro, só para título mesmo de curiosidade, tá? Eu tenho um pensamento que é muito meu, assim, particular. Isso não tem assim, informação escrita. Eu digo particular porque eu não vi isso assim, escrito em obras nem do Chico e nem do Filomeno. No caso do Filomeno de Miranda, eu vejo claramente a Amélia Rodrigues ajudando ele na escrita. Porque tem palavras que são delas. Por exemplo, a Asa Fama. Ela é uma poetisa. Quando ela coloca lá no início, assim, diminuída a asa fama com a chegada do crepúsculo, isso são expressões que ela usa lá nos livros, quando ela escreve a vida de Jesus. O mestre encontrava-se à beira do mar, onde a asa fama e o crepúsculo desciam no horizonte, assim. Então tu vê que tem outros, porque é uma equipe, né? O Divaldo ele tem uma equipe, todos aqueles espíritos. A Joana de Ângeles ela tem uma equipe de espíritos, porque ela é como o Emmanuel em relação ao Chico. O Emmanuel, por exemplo, eu vejo muito Castro Alves assim no livro do André Luiz. A forma como o André Luiz descreve ali tem muito Castro Alves, assim. A forma, o jeito. O que acontece?
O André Luiz, ou tanto pelo menos, eles não sentam assim numa mesa e agora eu vou escrever esse livro. E aí o médium está escrevendo junto com ele na hora. Obviamente que não, gente. Isso aí houve todo um planejamento, houve todo um livro. Quando o médium passa a escrever, o livro já está pronto lá com eles. Porque eles vão escrever pós-conto, o que isso vai trazer de útil, o que essa literatura irá provocar, porque isso é uma das características de espíritos educadores, é o que este conteúdo vem a trazer de contribuição para a Terra. Eles não vêm colocar assim enxertos apenas, mas trazer de contribuição. Então, nesse caso aqui, o que a gente vê ali? Que, ó, grupos de espíritos operosos partiram em direção à Terra e eles então eles já sabiam disso, então eles eram especialistas, porque ele vai dizer que eles eram especialistas nessa área de desencarnes, né? Então eles já estavam todos programados, inclusive, a gente vai ter essas informações de que serão convocados milhares de espíritos. Gente, foram, só para nós ter uma ideia, eu estou aqui com a aberta, vítimas, 227 mil pessoas morreram no tsunami da Indonésia. Era tanta gente morta que eles não deram conta, tiveram que ser enterradas de patrola, assim, né? Não tinha como, não tinha freezer, não tinha essas questões todas. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado no mundo espiritual quando vai acontecer esse desencarne. Nós não estamos aqui a isso. Tem uma colocação que eu gosto muito, que até ela é do Baruch. O Hilário sabe quem eu estou falando. Não é Baruch, é Zaruk, que é um dos fundadores da Legião da Boa Vontade, e ele fala uma frase que eu gosto muito. O Zarur, Alziro Zarur. Isso, Alziro Zarur. Ele diz assim, a administração da Terra começa no céu. Essa história de que nós é que já administramos o Brasil e os nossos presidentes que administram, ninguém administra nada. Somos só marionetes executando leis de causa e efeito. A hora que Jesus estabelecer, acabou isso, sai todo mundo do cenário. Sai todo mundo de cena. Sabe? Enquanto há ainda uma situação vigente acontecendo na Terra, é porque o Cristo ainda estabeleceu como mestre de que aquilo bem está promovendo um processo educativo ainda para todos nós. Né? Um processo de karmas, os processos educativos, porque nós estamos plainando almas. Jesus está plainando a nossa alma. Então, isso a nível de Brasil. Agora imagine a nível de mundo. Então, quando há um processo que não tem mais utilidade na Terra, acaba de tsunami. Acaba com aquilo. E, Fabiano, isso que tu falou é bem verdade que quando Jesus estava ali amarrado já, e foi apresentado a Pôncio Pilatos, aí o Pôncio Pilatos perguntou o que era a verdade, aí Jesus ficou quieto, né? Porque imagina se o Pôncio Pilatos ia entender. Só que depois ele disse assim, se eu quisesse, eu rogaria meu pai e ele veria uma corte de anjos. Ou seja, o que nem tu falou, se Jesus quisesse, um único pensamento de Jesus, e eles simplesmente caíram mortos, mas simplesmente Jesus colocou Pilatos, deixou bem claro para ele quem Jesus é. E se ele quisesse, ele poderia acabar com o Império Romano ali assim, ó. Porque o que o Cristo ele representa? Ele é a soma maior de representatividade divina que a gente pode ter notícia. Jesus tem o poder de vida e morte sobre a Terra. Ele estabelece. Então, assim, enquanto ainda há o que há até hoje, é porque há uma utilidade ainda. Mas como que determinada situação ali está acontecendo com a sociedade? É porque quem está vivendo aquilo precisa viver aquilo. E aí precisa daquele escandaloso ali para executar a lei. Ele está, né? Ele está sendo marionete para executar aquela lei. É o que nós não podemos imaginar, que há uma injustiça divina. Nós
ferimos drasticamente uma das bases do Espiritismo, que é a perfeição de Deus. Não há injustiça. Não existe injustiça. Existe é que nós desconhecemos os mecanismos que estão, né, por trás daquilo que nós chamamos de injustiça. Pode falar, Rita. Não, é sim, professor, mas fazendo um paralelo ainda com outro livro, né? Ali nesse capítulo ele fala bem também no início ali, né? Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-los o planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, consideradas em silêncio, quantas dores alcançariam os humanos sentimentos de modo que neles ocorresse a mudança da conduta mental e moral e emocional, tornando criaturas dignas das libertações de heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Né? Ele fala de novo do planeta de regeneração, né? Que a gente viu faz pouco tempo agora no livro, e tu vê, isso foi em 2004, nós estamos agora com a questão da pandemia, né? 16, 17 anos depois. Então, o que ali o livro já alertou naquele período? Que poderia ser diferente, né? Mas a gente vê que por que a gente volta no ciclo de pandemias, de catástrofes, né? A gente está vendo bastante, né, ultimamente, né, assim, uma atrás da outra. É porque realmente a humanidade não consegue, assim, entender essa importância de mudar seus procedimentos, né? E a gente vê que muitas coisas ainda precisam de um amadurecimento espiritual, né? Porque dá uma impressão que parece que a gente parece sempre estar passando por isso e repetindo isso, né? Então, passado 16 anos, acho que ninguém imaginou também nessas proporções, né? Por mais que alguns tenham lido sobre isso, né? Eu não tinha lido tanto, né? Confesso. Mas vocês que leram, né? Acho que ninguém imaginou que seria dessa forma. Então, a gente volta a essa tecla que a regeneração só vai acontecer quando a gente evoluir, né? E aí não é um ou outro, é um coletivo, né? A regeneração tem que ser coletiva, né? Então, isso a gente acaba se perguntando, né? Parece que a gente volta a esse ciclo sempre, né? Assim, essa batida. E agora com mais desencarnes ainda, né? Muito mais. Tem uma expressão do Kardec que ele diz assim, não tomeis o efeito pela causa. É uma expressão que ele usa muito quando ele fala dos espíritos, né? Os espíritos são a causa e o corpo é o efeito. Então a gente não pode tomar o corpo como modelo de exemplo para falar do espírito. Nós temos que usar o espírito para poder sintetizar o corpo. Então o corpo é um reflexo do espírito. Então ele diz assim, nós estamos tomando o efeito é o corpo, pela causa. Na verdade, quando a gente pensa, né, será que o mundo, né, de regeneração vai se dar, ou está demorando para se dar? O mundo de regeneração vai se dar, não é nós que vamos decidir. Aí tem um ponto importante que a gente tem que ter um olhar, é que coisas da lavra de espíritos novos nós não opinamos, nós apenas cumprimos. Então, assim, o Brasil será a pátria do Evangelho, mas isso não é uma pergunta que é feita para nós. Isso é uma lei que foi estabelecida pelo Cristo. Nós fomos convidados a fazer parte desse banquete. Agora, se nós não quisermos, estamos perdendo a oportunidade. Então, assim, o mundo de regeneração é uma lei que já está estabelecida. Aliás, o mundo de regeneração já se encontra entre nós. Nós é que não estamos ainda nele. Então, nós somos os últimos resquícios, né, deste mundo velho que se vai e que está sendo convidado a permanecer no mundo de regeneração. Porque a Terra é uma lei física. A modificação está sendo interna. Então, ao fazer a modificação lá na sua internalidade, as vibrações dessa Terra modificam e nós precisamos ajustar a nossa conduta para acompanhar. Porque, como um imã, nós vamos ser expulsos naturalmente da Terra. Porque não vai haver o quê? Compatibilidade. Mesmo que eu queira, eu não vou ter compatibilidade com ela. Porque ela está vibrando num outro nível. Lembrem no livro lá do Divaldo Roma,
foi retirada uma cidade inteira. Agora vocês imaginam, ela foi tirada porque a Terra não comporta mais aquela vibração pesada daqueles seres, que ainda querem permanecer naquela situação. Então eles são retirados. Por quê? Porque eles já foi detectado, porque os espíritos eles não te perguntam para mim, Fabiano, eu quero saber se tu mudou. Sabe por quê? Porque graças ao Freud, e com a descoberta do inconsciente, eu posso simplesmente o ego dizer assim, já foi, eu mudei. Não é, eles nunca vão perguntar para o ego, porque o meu ego ele sempre vai se defender. Como eu sou bonzinho, como eu já mudei. Os espíritos eles têm isso, gente, em computadores de altíssima geração. Eles olham nos sistemas e percebem assim, está aqui pela coloração que ele mudou, que ele está aqui na coloração dele, que ele já pode ser resgatado. Camilo, Memórias de um Suicida. Como é que sabia que o Camilo já estava pronto? Como é que ele sabia que determinado chegava lá e dizia fulano, Beltrano, Ciclano? Como? Vocês nem perguntaram para essas pessoas. Eles têm aparelhos de alta tecnologia que detectam isso. Por sistemas que a medicina no futuro vai identificar, né, no futuro. Então, não nos é perguntado se nós queremos, sabe, Rita, se esse mundo vai mudar ou não. Eles estão nos perguntando se nós queremos mudar para permanecer neste mundo. Então, claro que a colocação, ele diz, né, por causa dos nossos corações duros é que a gente vai tendo essa... Mas aí é a Terra que está lutando contra nós, nos dizendo, olha só, se tu não mudar, eu vou fazer isso contigo. Então, porque a energia dela já não comporta mais. Não, e a gente não pode esquecer, né, Fabiana, que esse mundo já mudou também, ele está constantemente mudando. Nós já fomos um planeta primitivo durante milhares de anos, e aí depois entramos num mundo de provas e expiações, transitamos de uma fase primitiva, onde alguns não cruzaram para a fase provas e expiações e tiveram que ser relocados para outro plano primitivo, outro mundo primitivo, para maturar um pouco mais e ter condições de retornar à Terra na condição que hoje ela está, provas e expiações. Então, quer dizer, da mesma forma, nesse processo de mudança, aqueles que não se despertarem nessa última chance, como tu disse, vão ser relocados para outro planeta de provas e expiações, outro mundo de provas e expiações, para maturar o suficiente para poder um dia retornar aqui, quando ele já estará numa situação já bem melhor do que está hoje. Só que a gente tem essa ideia, essa nossa percepção extremamente limitada, temporal, que a gente vai ver lá, Emmanuel mesmo lá, falando da humanidade aqui se reunindo em famílias, em grupos, há 300 mil anos atrás. Então, quer dizer, 250, 300 mil anos atrás. Não é pouca coisa isso. Então a gente está desde lá e ainda vamos algum tempo ainda para ter esse despertamento, para chegar nesse mundo maravilhoso que a gente pensa. Então não é uma coisa assim que estamos vivendo num momento de transição e daqui a 2, 3 anos está tudo em paz, todo mundo, sabe, vendo o pôr do sol ou o nascer do sol, cantando imagem, coisa assim, sabe? Isso não vai acontecer tão cedo, né? Esse período de despertamento ainda se prolonga, não dá para quantificar, são mais 10 anos, mais 20 anos, mais 50 anos. A gente tem que deixar um pouco de ser imediatista e parar de pensar para fora e olhar para dentro. E tipo assim, isso não é ser egoísta, mas assumir o nosso dever, que é: eu preciso me melhorar, preciso me reformar, me corrigir. E os outros? Bom, eu tenho que fazer o que está ao meu alcance, porque eu só posso melhorar o meu entorno se eu estou bem, aquela coisa. Eu só posso ajudar verdadeiramente a curar
aqueles que estão no meu entorno, se eu estiver bem. Então, claro que eu não vou esperar eu ficar totalmente bem para ajudar os outros. Eu vou fazendo esse processo contínuo, eu vou auxiliando, mas também vou sempre olhando para mim, me autocorrigindo. E isso vai gradativamente transformando essa humanidade. Como tu disse, já estamos nesse mundo de regeneração, mas nós é que não despertamos nele. A natureza está aí. As florestas continuam verdes e lindas, o sol continua nascendo, o mar está maravilhoso, só que nós temos que despertar para entrar em consonância com esse padrão vibratório que o planeta está tendo. Por que quando nós insistimos em errar, parece que os efeitos são mais rápidos, cada vez mais rápidos, né? Justamente por causa disso. O planeta está assumindo um tônus vibratório maior do que era, com uma amplitude maior, e nós insistimos em permanecer distônicos com essa nova vibração. Então isso acaba gerando os choques, as dores e infelicidades nossas. Se nós resolvermos nos melhorar mesmo, nos conscientizarmos de nosso propósito aqui, e não querendo salvar o mundo, porque o nosso propósito nesse planeta não é salvar o mundo, é nos salvarmos a nós mesmos, que consequentemente, por um processo de ressonância, nós vamos expandindo essa energia vibratória boa, que vai afetando os do nosso entorno e também vai causando um processo de mudança, até que eles vão despertando e fazendo o mesmo. A administração da nossa comunidade destacara 2 centenas de especialistas em libertação dos despojos carnais, ou seja, 200 espíritos especializados em desencarne. Tem um barulhinho aí no fundo. A fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Quem gostaria de comentar esse parágrafo do público, dos nossos colegas que estão aqui? A Ivone, a Letiro, o Hilário, João Melo, Cláudia, Rita, Maristene, quem mais? Deixa eu ver, Mabê. Eu tenho que fazer assim porque o meu celular está na frente. Eu acho também, né, Fabiano, que é importante a gente aprender a organização, né? Tu imagina alguém responsável por, claro, acima de toda essa organização está o Cristo, mas dentro de uma hierarquia de comando, vai descendo, né? A organização que tem que ter. Né? E seria bom a gente ler esse livro refletindo nos centros espíritas, né? A organização nas casas espíritas que a gente tinha que ter, né? Para fluir tudo. E, né? Eu acho que também tem esses livros, eles não apenas relatam um fato histórico para a gente ver como funcionam os bastidores do mundo espiritual, mas também todo livro espírita como esse, do Divaldo, do Chico, eles têm um ensinamento também, não apenas aquela história, entendeu? Mas um ensinamento mais abrangente do que propriamente a história em si. Nós estamos sendo convidados todos os dias pela espiritualidade a uma modificação. Quantas vezes nós somos convidados ao mundo tecnológico e nós não aceitamos? Sutilmente. Mas é que eu queria? Que eu queria que aparecesse um espírito que dissesse para mim? Será que é preciso que eu volte de novo para essa raça imunda e pequena? Até quando eu estarei com você? Quer dizer que Jesus deixa claro, será que eu preciso que as coisas venham na minha frente? Será que o simbolismo não pode ser uma chamada? Então a gente tem que ter esses toques assim rápidos. E quantos convites, né, nós estamos tendo de preparação para isso? É bem verdade isso, quando a gente começa a raciocinar um pouco por essa
por essa direção que tu colocasse, né? O uso da tecnologia. Nós estamos aqui desenvolvendo um estudo, cada um em seu ambiente, em sua casa, em seu bairro, cidade, até em países diferentes. Poderíamos estar um em cada país do mundo nesse mesmo estudo, fazer exatamente no mesmo momento, desenvolvendo essas relações. Então, quer dizer, nós somos convidados a nos colocar numa tecnologia que nos permite uma aproximação, uma interação, uma discussão, e esse propósito mesmo que se colocou em depois nós gravarmos essas reuniões e colocarmos na internet para que outros possam se beneficiar desse estudo e talvez até venham replicar, venham fazer o mesmo. Alguns que são espíritas, poxa, que ideia legal, vamos formar um grupo assim também, vamos estudar a obra tal. Imagina, nós não temos consciência da abrangência desse simples ato que nós estamos fazendo. E muitas vezes assim nos questionamos, poxa, eu não sei o que fazer para fazer o bem, para contribuir. Ora, participe de um estudo como esse. Você estará fazendo bem. E não temos, como eu disse, não temos consciência da abrangência de quantas pessoas nós estaríamos atingindo. Pode ser que, como eu disse, com as coisas que foram faladas aqui, algum curioso pegue e vai assistir algum desses estudos e diga assim, meu Deus, eu tive alguns insights sobre essa linha de discussão, mas nunca parei para raciocinar mais sobre isso. E agora parece que eu descobri a verdade, sabe? Que bom! Então, a gente tem que ter essa percepção e não ignorar o convite. Eu sempre digo assim, eu comentei, eu jamais nego um convite de uma exposição doutrinária. A menos que eu esteja doente mesmo, mas se qualquer casa me convida, eu de imediato aceito, encaixo nos meus horários, desfaço algum outro compromisso, porque é uma oportunidade. Porque se o convite aparece, aquela história, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E trabalho significa justamente, isso aqui é um trabalho. Nós fomos convidados pela espiritualidade, que através usando de repente de ti, que estendeu o convite a outros amigos, para que compôssemos esse grupo e desenvolvêssemos um estudo. Então isso é convite. Todos os momentos da nossa vida nós somos convidados, o tempo inteiro. Então não podemos desprezar convites como esse. Bom, qual é o cenário que a gente tem hoje da Indonésia, né? Ou pelo menos da época? Eles vão relatar, principalmente a Joana de Ângeles, que era um cenário de extrema prostituição, é um paraíso, né? É um lugar paradisíaco. Então, eles têm ali ilhas, né? Lugares lindíssimos, assim, a Indonésia, e tem resorts de luxo. Eles tinham muito naquela época resorts de luxo, onde vários europeus e também outros de outros países iam para lá para passar o verão e ao mesmo tempo usufruir da exposição pedófila, veja bem, que existia naquele lugar. Então você vê que é uma energia, uma bomba que vai, e ela tem que implodir. Né? Então ela tem que implodir para sanar o processo de cura. É o furúnculo. O furúnculo, o que é o furúnculo? É uma infecção interna, um vulcão. O que é o vulcão na Terra? É a força da pressão saindo. Eu preciso sair para não explodir. Então eu preciso sair e é o que acontece. Então o que acontece? Quando nós somos chamados por uma transformação amena e nós não atendemos, nós precisamos tomar um choque. Bate de frente. Ó, a morte no trânsito pode ser considerada um suicídio, porque a imprudência também é um suicídio. Então a pessoa está ouvindo, não corre, não deve correr, não deve dar com o rosto no poste da esquina, ele precisou bater para acordar o espírito.
Então, a morte retrata muito aquela questão. Então, há situações em que precisa ou acorda no sopetão ou deita na cama. Então, vou te deitar aqui para te refletir. Para por um pouco. Então, tudo que está demais, ele tende a ser incluído. Então, o que ocorre? São espíritos convidados, especialistas e vários espíritos que estão alinhados, não é visto religião, não é visto profissão, não é visto nada, mas e aí vem então o nosso personagem, Oscar. Fabiano, Pode falar. mas também só desencarnou ali aqueles que estavam programados para desencarnar. Porque naquele dia do terremoto que houve lá, tinha um casal que eles estavam nadando no fundo do mar, com aquele tanque grande assim, e eles nem sentiram o abalo. Eles não sentiram. Quando eles subiram, que viram que estava tudo destruído, tudo. Então, eles não eram para ter desencarnado. E esse dia o Hilário mandou um vídeo para nós, né? E onde tinha um menino, um garotinho, e a família dele toda desencarnou lá no terremoto, no tsunami lá, né? E ele se agarrou num tronco e ele conseguiu sobreviver. Então, assim, ó, aquela limpeza, vamos dizer assim, que foi uma limpeza que foi feita, que a gente falou, né? Não foi todos os que estavam programados por coisas erradas que faziam, né? Usavam o seu dinheiro, ouro. Pode falar. Usavam ouro, né? Usavam dólar, tá? E os pedófilos, como tu falaste, né? Então, esses aí foram enterrados todos juntos, uma cova rasa, rico, pobre, miseráveis, tudo junto. Ali não teve... É como se fosse nós agora na pandemia. Todos nós usando uma máscara. Não podemos nem nos identificar. Nos igualamos todos. E ali naquela cova rasa, todos se igualaram. Não teve rico, cheio de petróleo, de postos de petróleo, bancos cheios de dinheiro, não. Então, assim, para mim, eu e Ivone, é Deus nos mostrando para nós que nós não somos tão grandes como nós pensamos, que nós somos tão pequenos, e aquele momento foi assim. É isso aí. É perfeita a tua colocação. Mas a gente sempre procura observar que morte não é castigo. Com certeza. Morrer é um fenômeno. É o choque. Cada um vai tomar o chamado de acordo com a sua necessidade. Então, obviamente que no meio de toda a sombra sempre tem luz. Tem pessoas que estavam lá em férias e foram mergulhadores e fizeram o seu trabalho. Agora, há outros, a grande maioria não estavam, né? Então, eles eram almas que foram chamadas àquele choque. Depois, nos posteriores capítulos, nós vamos ver os seus particulares. Olha só que interessante. Eu vou ler esse trechinho e aí se alguém que gostaria de fazer... Já está gravando, Tiago? Não estou vendo. Microfone. Arivelto, está gravando? Arivelto, microfone. Ah, tá. Ah, tá bem. Tá. Então tá. Eu vou ler só um trechinho aqui, pessoal. Daí, alguém quiser comentar ou seguir, só para provocar, né, a nossa leitura. Então, ela diz assim, ó, a fase mais angustiante, né, vai dizer o Filomeno, se apresentava naqueles dias, ou seja, do tsunami, quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Tivemos ocasião de acompanhar em projeções muito fáceis em nosso auditório, olhem bem, tivemos ocasião de acompanhar projeções, eles têm alta tecnologia que eles já sabem muito antes, de nossas cenas
terrificantes, comovedoras, comovendo-nos a todos em lágrimas. Quer dizer que eles já estavam assistindo os fatos antes, porque eles não poderiam interferir. Eles não poderiam interferir, eles tinham que agir depois do fato ocorrido, que é o processo do desencarne para ajudar. O que vocês podem falar ali? Porque você pode dizer assim, talvez, né? Puxa, mas que impiedosos, sabe? Que falta de sentimento, vendo ali 200 mil pessoas perecendo das maneiras mais terríveis possíveis, morrendo afogada, morrendo em desabamento por causa da enchente que deu, né, do avançar da água. Então, que falta de coração, pode-se pensar assim, né? Mas não, na verdade é uma compreensão da vida do respeito a esta lei de causa e efeito, que uma vez deflagrado o processo, a espiritualidade superior, ela entende que ela não pode interferir, porque aquilo deve acontecer, aqueles efeitos ali, eles serão proporcionais àquelas causas e aquilo já está definido. Como tu disse, só poderão efetivamente tomar uma atitude após cessada o processo. Claro que isso não inibe que os amparadores, que os anjos da guarda, aquelas pessoas ali que estão sempre com elas, cuidando, que não tentam amenizar o máximo possível aquele processo de transição delas para o trauma da morte. A gente sabe que o tempo inteiro, porque os nossos orientadores espirituais, nossos anjos da guarda, como dissemos, estão sempre zelando por nós. E não é porque está havendo uma calamidade que eles vão sair e vão se afastar e nos deixar à mercê. Não, eles sabem que nós provavelmente pereceremos ali. Então eles vão tentar nos auxiliar o máximo possível para até, de repente, diminuir o impacto da tragédia, mas eles jamais vão evitar. E tu perceba que tem uma grande questão, né? Está voltando meu som para ti lá. Nós estamos olhando o corpo como o ponto principal, quando na verdade nós não podemos olhar o corpo, né? Nesse caso, tu traz essa reflexão e é muito bem colocada, que o corpo ele não é o início da vida do espírito. O espírito pode, o corpo pode viver sem o espírito? Pergunta Allan Kardec. Pode. O espírito pode viver sem o corpo? Pode. O espírito independe do corpo para viver. O corpo depende do espírito. O corpo precisa ter um espírito para o animá-lo. Então o corpo ele é secundário, é uma roupa. E aí, por isso a gente não pode olhar essa coisa, né, de vamos morrer, que nos salvaram, como se fosse um filme, né? Fui salvo lá pelos... os ETs vieram e aí o presidente veio e salvou. Todo mundo num foguete e metralhou. Então é uma coisa cinematográfica que está na nossa mente, quando na verdade isso não se dá no nosso mundo real. O nosso mundo real vem nos mostrar que a experiência física, ela sempre é um chamamento para a alma. Quando isso explodiu, é porque não havia mais recursos. Quantos chamados talvez foram feitos ali? Quantos chamados? Porque era simplesmente... Isso que eu queria... Porque todos nós temos o livre-arbítrio, né? Aqueles que estavam ali, naquele ambiente, eles escolheram estar ali também. Eles decidiram até mesmo pelo ambiente promíscuo que tinha ali, né? Eu acho que o anjo da guarda, ele não interfere nas nossas decisões, ele está nos ajudando, mas ele não interfere. E também a tempestade, o tsunami, ele serve para limpar, né, o ambiente e as vibrações. Então, a vibração
faz parte de todo o ambiente. E os humanos estão incluídos nessas vibrações, eu acredito. E eu só quero trazer aqui então, um outro item, tá? É logo em seguida, claro, acaba sendo 2 parágrafos depois ali, que é justamente na página 19, em que traz um detalhe muito interessante que tem a ver com essa questão das similaridades vibratórias, porque aquela grande quantidade de pessoas que pereceram ali, certamente pereceram porque eram devedores, ninguém morreu inocentemente, ninguém desencarnou inocentemente. E ali ele traz uma questão ali que ele diz: sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras interessados no fluido vital do recém-desencarnado. Então, quer dizer, a gente sabe, da doutrina espírita, estudando mesmo, que essas entidades vampirizadoras, eles vão se acercar daqueles que estão em padrão vibratório também baixo. Eles não vão atacar aqueles que pereceram, que também deveriam perecer, mas que tinham, de repente, um padrão vibratório um pouco mais elevado. Aqueles foram resgatados, seguramente, e não ficaram à mercê. Mas aqueles outros, de um padrão bem mais baixo, estavam à mercê. E por isso precisavam ser resgatados o máximo possível para não servir de banquete para essas entidades mais vampirizadoras, mais de frequência bem mais baixa, né? Mas é bem curioso isso, porque traz um nível de... abre uma possibilidade de análise, de estudo, assim, com essas questões. Exatamente, a gente não pode também afirmar que todos que estavam ali são devedores, nós não sabemos, né? Cada um vai ter o seu fim, só Deus sabe disso. Eu acho que as vibrações são diferentes das pessoas. E também eu acho que na Terra a regeneração, de regeneração vai ter o bem e vai continuar tendo o mal também. Só que vai ser modificado aos poucos, o mal vai continuar. Mas no mundo de expiação que a gente está, o mal prevalece. No mundo de regeneração, o bem vai prevalecer. Então, a gente vai se modificando aos poucos, o bem vai sendo maior que o mal. E daí vamos evoluindo. E quem era Oscar, né? Depois dele trazer essas informações que a gente foi pautando aqui um pouquinho cada um de nós, aí ele então vai falar um pouquinho do médico austríaco ali Oscar, né? Esse é um abnegado ali que viveu exilado lá nos campos de concentração com a sua família. Vocês sabem, assim, a título de curiosidade, nos campos de concentração, né, da Alemanha foram vários, depois pessoas que se tornaram médicas, filósofos. Quem conhece Viktor Frankl? Viktor Frankl ele é fantástico, assim, ele é espetacular, assim, né? E aí ele, até não me recordo agora o nome do livro dele, e, por exemplo, Emmanuel Levinas, que Joana de Ângeles cita muito ele, esse filósofo, viveu também nos campos de concentração. Ele viveu de tal forma, naquele lugar obscuro, ele disse que tinha perdido todo o sentido de tempo e espaço, a tal ponto que quando ele pisou numa grama, que ele foi solto dos campos de concentração, a grama para ele já tinha sido mentalmente esquecida. Ele disse que parecia que estava pisando em algo estranho. Ele foi poupado porque ele era professor, era um filósofo. Então ele orientava aqueles alemães arrogantes
tocavam horrivelmente as trombetas e outros instrumentos, e ele ajudava eles a serem afinados na música. E aí eles diziam, estou bom, estou bom. E ele dizia, sim, está bom. Só que Manuel Levinas, esse grande pensador, que é o pai da chamada alteridade, o outro, ele observava, olha o nível mental da criatura. Ele observava na outra pessoa que o olhar, porque ele trabalha, a filosofia dele é só sobre o olhar do outro. Ele observava naqueles jovens judeus nazistas, né, jovens militares, que havia uma tristeza tão grande naquele rosto que quem pedia socorro, olha a capacidade mental dele, era eles. Porque ele percebia uma certa tristeza tão profunda no olhar daqueles soldados, porque para o Levinas, o olhar ele é o que me aproxima do outro, porque o olhar é o espelho, né? Então, assim como ele, o Oscar, esse que não era médico ainda, vai se doutorar, né, em medicina logo depois desse. Então, o que nós temos assim? Nós temos, como a Maristene diz, né? Nós temos aquelas pessoas que vão passar pelo processo expiatório, mas nós vamos ter espíritos que vão passar. Obviamente que é um processo expiatório, mas é um processo. Ele vence aquela expiação, porque ele se torna outro. Né, eles vai se tornar outro, porque nós não podemos crer e conceber que há uma injustiça. Nós não podemos crer, porque é uma das bases de Deus. Eternamente justo e bom. Justo eternamente, não há espaço para injustiça. Se nós acharmos que há uma injustiça, nós ferimos uma base da doutrina. E nós ferimos essa... Entende? Nós sempre temos que ter este espelho. Nós precisamos ter esse espelho de bases. Se Deus é eternamente justo e bom, há de haver justiça, nunca há de injustiça. Então, assim, para Deus, então não há injustiça, há o meu desconhecimento dos fatos. Eu é que desconheço os fatos que estão entruncados ali atrás. Como a Maristênis falou, né? A gente não sabe o que estava por trás. Então, neste caso, obviamente que a pessoa está passando pelo processo, ela não pode estar passando de graça. Só que, para aquele espírito, ele já tem uma noção e vence o processo expiatório e desperta. Por isso se torna outro, como esses que se tornaram outros ali, né? Quantos outros, milhares de pessoas acabaram, passaram pelos campos de concentração, se tornaram ativistas, ou não se tornaram ativistas, mas venceram, foram pessoas simples, idosas que venceram aquele momento terrível, gente, que a gente desconhece. E aí o Oscar, então, pode falar. Tem a parte, para mim, aqui no meu livro, está na página 23, que vem bem, exatamente exemplificando isso que tu falou, da misericórdia divina, né? Eu achei tão lindo isso aqui, tanta esperança nos dá de tudo que a gente vê, acontece, a gente sabe que vai acontecer e que nós vamos passar, né? Então diz ali, emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, bela, mágica e sofrida. No seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes, que dependiam dos seus recursos para a elevação moral e espiritual. Quanto lhe devíamos, refletimos. Quantas novas experiências nos seriam necessárias no futuro para torná-la um planeta de regeneração? Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança da conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado.
inaugurando no íntimo o reino dos céus. Então nós precisamos passar, né, por essas várias etapas, né, mesmo que ainda nesta encarnação a gente não entenda, não compreenda ainda o que temos que passar e passaremos. É tanta dor, tantos conflitos mentais, morais e espirituais, né? Ainda tem muitas pessoas que ainda não estão despertas para o seu espiritual, né? Mas tem aqueles que sempre têm, que vem essa diversidade, que um aprende com o outro, amorosamente despertando, através de conhecer a Deus, através de conhecer Jesus, através de conhecer esses abnegados trabalhadores do bem, como esses médicos sem fronteiras, que trabalho mais lindo que tem, né? E tantos outros que trabalham aí sem holofotes, mas fazendo o bem, a caridade. E é assim que a gente vai se trabalhando moralmente e espiritualmente. E dentro de toda essa calamidade aqui, também na época eu fiquei ali ouvindo vocês todos falando e tudo, eu vim me recordando que foi um momento muito lindo daqueles que tinham muito e que se uniram para ajudar eles, né? Foi muito lindo isso que foi feito, né? Foram feitos shows, né? As pessoas mais abastadas, né? Os países mais abastados que se uniram, né, a favor desses irmãos, né? Ele foi poupado, né? Então o Oscar, eu não sei se é Oscar ou Oscar, ele foi então poupado de ser morto com os pais, porque ele era um jovem de 16 anos, então ele podia ser útil, como muitas pessoas acabaram sendo forçadas. A maioria trabalhava com trabalhos forçados, e sendo um jovem ainda, então, imagine que... Mas ele então está vivendo, né, na colônia espiritual com os seus pais, né? E ele, de vez em quando, ele fazia essas rememorações, ele rememorava, mas daí ele cita, né? Ele procurava fazer isso como uma catarse profunda, né? Com a voz pausada e triste, ele afirmou-me que fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Então ele trazia, veja bem como há uma diferença, tá, pessoal? Trazer uma lembrança negativa de um passado para fazer uma catarse de liberação daquela sombra angustiosa ou para alimentar um ódio. É bem diferente uma coisa de outra. Então, nós podemos sim citar algo ruins que nos aconteceram como exemplo para outras pessoas. Olha, eu vivi isso, ou escutar isso de alguém. Isso não é negativo. Porque tudo depende de como eu quero encaminhar aquele aprendizado, do que rememorar algo para ficar moendo, né? Rememorando apenas para moer uma negatividade. Então, eu, em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, daí eu não vou ler, eu vou pedir que alguém leia para nós. Quem gostaria de ler aí? Quem não falou também, quem gostaria de ler? Quer ler? Quem quer ler? Fabiano, eu gostaria de Pode falar. colocar uma coisa. Vai lá. O nível desse espírito que passou tanta necessidade, a preocupação dele era para o bem, porque ele não quis nem casar, porque ele foi tão massacrado moralmente e fisicamente que ele pensou que ele preferiu o celibato. Exatamente. É a consciência que o espírito tem. Aí responde o porquê ele foi convidado a estar ali naquela equipe espiritual. Então quer dizer que ele está apto àquela situação. Não é que ele, só porque fez aquilo ali, não, mas é porque a alma já está fustigada, já está bem preparada para aquela questão. Porque não é pelo fato, né, de ele ter feito o celibato que lhe deu essa condição, mas pelo sacrifício. O que estava ali não era o celibato, o sacrifício. Não, né? ele preferiu. Isso. E claro, ele preferiu, e tu falou muito bem, porque ele não queria fazer com que a esposa sofresse aquelas questões ali. Mas talvez ele teria problemas com ela, não sei.
São tantas... Sim. De convivência, né? E tu quer ler... Só deixa... Eu só queria que ela lesse para nós um pouquinho ali dele, daí eu já te passo a palavra, pode ser? Ali a Regiane, lê para nós, em razão de encontrar-me com mais de 16 anos. Só um trechinho para nós ouvir. Deixa eu me achar aqui. Parei nos perto dos finais ali. Acho que uns 5, 6 parágrafos antes de terminar o capítulo. Desnecessário dizer, assim? Em razão de encontrar-me. Meu Deus. Página 26 no meu aqui. Não, o meu é 21. Tá na 20. Em razão de encontrar-se com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos, que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de... Mais um pouquinho? Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, sob Bor, na chamada Operação Reinhard, quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa de que então me dei conta. Olha que interessante essa fala, né? De que me dei conta. Isso. Porque ele só se deu conta da valiosa existência que é a existência humana quando ele foi libertado. Continua? Não, tá bom assim, só para a gente poder ler um pouquinho. Uhum. O Fialho queria... Antes lá, que é justamente aquele momento em que o Manuel Filomeno fala com o Oscar aí, que é justamente aquele momento em que, em função da indução gerada pela audição deles ao coro que começava a cantar a missa em si menor de Bach. Então, a importância da música de elevado padrão para esse processo que nós deveríamos diariamente ou de quando em quando fazermos de catarse no sentido positivo, como o Fabiano bem diz, você pode fazer uma catarse para invocar e ficar somatizando, repetindo uma lembrança dolorosa do passado e com isso ampliar mais o seu ódio, sabe, a sua revolta. Mas você pode fazer também essa catarse naquele sentido de olhar com clareza cada vez maior para compreender a origem e o desdobramento de toda aquela situação. Então, eu estou linkando assim essas duas coisas, a musicalidade de alto nível, padrão vibratório como essas que a gente vê, obras de Bach, Beethoven, Chopin, que nos induzem a estados de consciência, a uma harmonia e a um olhar interno. Então, deveríamos fazer isso cotidianamente. E aí eu trago também a mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz, ao final de cada dia, faço aquela retrospectiva, né? Então, quer dizer, ele voltava a mente para o dia, para ver se não houver ofendido alguém, se não houver feito algo errado. E quando ele percebia, inclusive, que tivera, talvez, no entendimento dele, ofendido alguém, imediatamente, no dia seguinte, ele já saía para se desculpar. E certamente, muitas vezes, ao pedir desculpas por algo que ele entender errado, aquela pessoa poderia ter dito, não, mas não houve nada errado, você não me ofendeu. Mas veja como é importante esse exercício, porque ele compreendeu que ele se excedeu. Embora o outro talvez nem tivesse ligado para aquilo, mas já demonstra um nível de elevação espiritual onde eu percebo que muitas vezes numa palavra, num ato, que para outro pode passar despercebido, se na minha retrospectiva eu percebi que aquilo ali foi um uso incorreto, por que não me desculpar?
mesmo que o outro diga que não se ofendeu, né? Mas o fato de eu fazer isso significa justamente que eu estou olhando com mais amor e mais carinho para os meus atos, para os meus pensamentos, para minhas palavras. Então, fica muito patente, assim, justamente essa relação dessa harmonia. E outra coisa ali que é justamente, né, porque no momento em que Oscar ali, eles se colocam meio que entristecido com essa rememoração, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa a enxergar aquele ambiente. Aquilo é plasmado na espiritualidade, naquele ambiente espiritual, e aí exteriorizado ao ponto que Manuel Filomeno de Miranda, ele enxerga aquela narrativa que o Oscar vem fazer depois, que estava no campo de concentração com essa família, e Manuel Filomeno de Miranda está vendo isso. Então imagina justamente quanto mais nós nos elevamos moralmente, mais nós conseguimos perceber as projeções mentais uns dos outros. Então talvez alguns aqui já tenham tido aquela experiência de muitas vezes assim, estar diante de uma pessoa e uma pessoa de repente entrar num nível de pensamento, e é quase como você conseguir enxergar aquilo, que você às vezes vai direto, questiona a pessoa: puxa, você está triste por tal motivo, como se você pudesse ter visto aquilo. Na verdade você viu, só que claro, talvez não com aquela riqueza de detalhe que aqui a Manuel Filomeno de Miranda descreve, né? E aí eu me lembro que uma vez, uma palestra que eu ouvi da Ana Jaci Guimarães, que ela fala justamente que nós levamos o nosso cartão de visita conosco o tempo inteiro. Por mais que nós tentemos mentir, uma pessoa que tem uma boa sensibilidade, ela percebe a mentira, porque ela vê irradiada no nosso entorno a realidade do que somos. E tu percebeste? Não, tudo bem. Tu percebeste que ele desencarna, então, jovem, né? Mas nós temos que entender que ele tinha uma juventude para nós, mas era uma velhice de sofrimento para ele. Porque 50 anos que ele vai desencarnar, ele chegou aos 50 anos de muito sacrifício, mal alimentação. Nós temos que pensar nisso, né? Totalmente desnutrido, uma pessoa que vai ter um reflexo depois na velhice sobre toda aquela questão. Aí, para encerrar, eu vou ler o trechinho, então, dizendo: aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar. Vivendo numa comunidade espiritual judaica, olha que interessante, como se segue no mundo dos espíritos, as denominações, os aglomeramentos. Isso aqui é uma informação bem típica de Kardec. Kardec faria uma análise. Os espíritos se agrupam, né? Onde residi com meus pais. Havendo sido convocado para a atividade, aquela ali, que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade, e não mais como liderança religiosa, como denominação religiosa, mas em irmãos em humanidade, e não mais por castas. Sorriu com o delicado véu de tristeza na face e distendeu-me a mão, pronunciando com emoção as palavras hebraicas Shalom. De imediato, agora sorriu e exclamou o título do nosso capítulo que encerramos, né? Fomos nós. Ei, Fabiano, tem uma história interessante, aconteceu com um casal de judeus que foi no Chico. O filho dele, de 18 anos, faleceu de choque anafilático. E eles eram judeus, eles não acreditavam em nada disso. Só que a mãe ficou tão abalada que o marido, mesmo contrariado, foi até o Chico. E ela foi várias vezes lá para receber uma primeira mensagem do rapaz. Tá? Quando veio a mensagem, veio escrito, ele deu várias mensagens, em apenas uma mensagem ele falou em Jesus, e ele deu no final uma mensagem no hebraico muito antigo, que o rabino aqui de São Paulo, que seria o mais, digamos assim, conheceria mais, não sabia, tiveram que mandar para o rabino lá no Israel, e o rabino perguntou: mas quem é que escreveu isso aqui? Quem é que sabe essa língua em hebraico, né? O rapaz tinha encontrado o avô que conhecia o hebraico antigo no mundo espiritual. E o Chico foi desdobramento até o Domo da Rocha, em Jerusalém,
e diz que foi uma das cidades espirituais mais belas que ele viu, que é onde vão os judeus quando desencarnam daquela região. É uma das cidades mais belas que ele viu, né? Então é interessante, porque as pessoas não, a gente não, o Deus não agride a nossa fé. Nosso lar. Nosso lar, ou então aqui o Porto do Sol, todo mundo quer para o nosso lar, não sei porquê, né? Tudo que é espírito quer para o nosso lar. Tem tanta colônia, tanta região, né? E esse rapaz é interessante, que ele disse assim, foi bem sincero na entrevista, assim, eu ainda não acredito no espiritismo, mas eu acredito em Chico Xavier. É interessante, né? A colocação dele. Então tá, Hilário, fica contigo, então, as preces finais. Hã? Que é quase a mesma coisa, né? Chico Xavier e Espiritismo. Sim, na realidade, ele já está começando a acreditar, mas ele vai demorar um pouquinho. Eu faço a prece, é isso, Fabio, tu falou? Pode ser. Se tu quiser fazer uma oração também em memória a essas pessoas que desencarnaram. Sim. Né? Tá bem? Então tá. Vamos lá, então. Então, Senhor Jesus, Pai amado, querida Mãe Maria, Mãe de toda a humanidade, aos benfeitores espirituais, nós agradecemos por esse estudo rico de informações, de opiniões. Agradecemos a Manuel Filomeno de Miranda, que tem nos trazido tanto conhecimento. Também a Divaldo Franco, esse missionário de Jesus, que tem nos trazido tanta informação, seja através da sua mediunidade ou da sua própria sabedoria. E te pedimos, Mestre Jesus, que envolva todos aqueles que nesse acontecimento, há 17 anos atrás, ainda possam estar ligados a alguma situação, que eles possam ser envolvidos nessa luz de Jesus e libertos. E todos aqueles que estão se recuperando no mundo espiritual, que eles possam também ser envolvidos em muita luz. Aguardamos uma nova oportunidade de reencarnar. Nós também te pedimos, Mestre, por toda a humanidade que sofre neste momento, com a pandemia, com as ações do clima extremo, que de uma hora para outra ceifam centenas de vidas, a todos aqueles que perderam a esperança, a todos aqueles que estão pensando no suicídio, que eles possam pensar um pouco mais em suas mentes e seus corações. Ampara a todos aqueles que se encontram sofrendo nos hospitais, em todos os lugares. Que a tua misericórdia envolva toda a humanidade e a todos nós. E te agradecemos pela oportunidade de, nesta existência, termos conhecido a doutrina espírita. Muito obrigado, Pai. Que assim seja.